Meu querido irmão, minha querida irmã, caminhando ao encontro da festa de Pentecostes, cada um de nós deseja o dom do Espírito Santo e deseja esta obra que Jesus anuncia no Evangelho. O Espírito Santo é aquele que sacia o coração humano de toda dúvida, que tira do coração a incredulidade. Por isso nós somos convidados a caminhar ao encontro de Pentecostes, pedindo em primeiro lugar ao Espírito Santo que nós possamos cotidianamente, todos os dias, reconhecer a presença de Deus, a presença de Jesus, que está sempre no meio de nós, no meio dos momentos que são tranquilos, calmos, como também em meio às tribulações. E a graça de Cristo vem ao encontro da nossa vida para comunicar de modo todo especial a paz que vem do perdão de Deus, a paz que opera a reconciliação do ser humano com Deus e do ser humano entre si, como humanidade, filhos de Deus, chamados a ser filhos de Deus. Por isso nós somos convidados a pedir que esta graça também aconteça na nossa vida. A festa da Ascensão do Senhor traz um símbolo, um sinal muito marcante que nós cantamos no Salmo de meditação, um salmo muito importante. O Senhor subiu ao toque da trombeta. A trombeta, ou o shofar, assim era chamada no Antigo Testamento, era o instrumento de sopro que proclamava o ano do jubileu, o tempo do jubileu. E o tempo do jubileu anunciava três coisas. Em primeiro lugar, o descanso da terra. Durante aquele ano, a terra não deveria ser usada para produzir alimento. O alimento que seria consumido seria o alimento produzido nos anos anteriores. Era o ano em que a terra deveria descansar para recobrar a sua vitalidade. Era também o ano em que os escravos, fossem quem fossem, deveriam ser libertados para poderem ter um ano de liberdade, depois de terem servido aos seus senhores com dignidade. E finalmente, deveria ser também um ano destinado ao perdão das dívidas contraídas e assumidas, de modo que todas as pessoas pudessem viver este tempo, esse ano, com as suas próprias possibilidades, não vinculadas a ninguém. Quando nós ouvimos este anúncio, quando o Senhor sobe diante dos anjos maravilhados, ao som da trombeta, Jesus anuncia o tempo do jubileu do mundo, porque a criação estava chagada pelo pecado original. O tempo do reinado de Cristo, o tempo da graça, é o tempo da remissão do mundo. Aquele grito que brotava da terra quando Caim matou Abel e derramou o seu sangue sobre o solo do mundo, aquele grito foi silenciado
pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo e pelo sangue que verteu da sua cruz e que também penetrou o solo do mundo, o solo da humanidade e da criação primeira do Pai, redimindo o mundo e a natureza. A ressurreição de Jesus também é um tempo de liberdade, é um tempo de libertação. Jesus chama seus discípulos de amigos e não de servos. Se ao longo do Antigo Testamento a lei antiga fez do povo de Israel servo de Deus, Jesus diz para os seus discípulos: se vocês permanecerem nas minhas palavras, vocês não são meus servos, mas são meus amigos. E esta amizade de Cristo é o dom que o Espírito Santo comunica à vida da igreja, uma participação na intimidade de Deus. Finalmente, a festa da Ascensão proclama a libertação e a remissão do pecado, que é justamente o débito que a humanidade tem com Deus. Quando nós rezamos o Pai Nosso, a gente pede isso ao Senhor: perdoa os nossos débitos, como nós também perdoamos aos nossos devedores. A dívida é perdoada, a dívida original, a dívida do pecado original, da humanidade com Deus, esta dívida não existe mais. Aquele decreto de condenação foi cancelado, como ensina São Paulo. A festa da Ascensão proclama este novo tempo, o tempo da graça, o tempo em que a terra pode produzir o seu fruto em abundância com a graça, o tempo em que o ser humano tem a liberdade de recomeçar a sua vida livre das prisões que as coisas desse mundo podem causar à sua vida, livre também das prisões que o ser humano pode causar a si mesmo e à humanidade como um todo. E finalmente livre do peso que pesava sobre o seu coração, o peso do pecado, do distanciamento de Deus e de uma dívida impagável com o Senhor, que foi cancelada pela vitória de Cristo. Jesus é o Senhor do universo. Acreditar em Jesus e experimentar a força da sua graça só é possível pelo dom do Espírito Santo. Como diz São Paulo, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pela graça do Espírito Santo. E é por isso que nesta semana que nos prepara para Pentecostes, semana de novena de Pentecostes, nós pedimos o derramamento do Espírito Santo sobre o nosso coração. Entre muitas coisas que nós queremos saber, uma só é necessária: saber, conhecer e experimentar o amor de Cristo, a largura, a profundidade, o comprimento, a extensão infinita da caridade de Cristo. Esta precisa ser a única meta da nossa vida. Na primeira leitura, perguntaram para Jesus: é agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? E a resposta de Jesus é simples: o que é mais necessário? É necessário a restauração do reino de Israel física, no meio do mundo, ou dentro do coração humano? Quando Jesus reina pela graça do Espírito Santo dentro do coração humano, o reino dos céus começa na alma que crê e que não duvida, porque é fortalecida pelo dom do Espírito Santo. É o que nós pedimos neste tempo de graça para toda a nossa igreja, para você que nos acompanha e para todos aqueles que invocam o nome do Senhor com o coração sincero. Amém.